Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 13 de outubro, sexta-feira, da 27ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 15 a 16. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como pode sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios? Se é por Beelzebul que expulsa os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós encontramos Jesus que fala do mal. Antes de tudo, fala daquilo que falam dele, dizendo que é Beelzebul que ele expulsa os demônios. E ele já aqui nos ajuda a fazer uma reflexão. Como é que um reino pode ser dividido em si mesmo? Se ele expulsa por Beelzebul os demônios, então significa que esse reino está dividido. E se um reino é dividido, ele pode subsistir? Então, ou seja, a primeira mensagem que nós podemos encontrar no Evangelho, meus irmãos e irmãs, é essa, né? A divisão, ela pode não acontecer dentro de uma família, dentro de uma casa, se todos estão unidos. E é impossível que um possa se voltar contra o outro se verdadeiramente se amam. Então, significa dizer, na lógica que Jesus fala aqui para aqueles que o criticam, se eu expulso os demônios em nome do próprio demônio, então significa que esse reino está dividido e esse reino, então, não tem fundamento, não tem força para poder subsistir. Então, é impossível que isso possa acontecer. Primeiro ensinamento que ele fala. Segundo, a realidade do mal. Quando o mal sai da nossa vida, então significa dizer que nós podemos arrumar a casa, nós podemos arrumar o nosso coração, podemos arrumar a nossa vida para viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o ensinamento de Jesus. Mas devemos sempre ter cuidado, porque como diz Jesus, quando o mal sai, ele fica vagando. E quando ele não encontra lugar para repousar, ele pode voltar de onde saiu e vendo que a casa está arrumada, ou seja, o coração arrumado, a vida arrumada, a nossa vida toda vivida de acordo com a vontade de Deus, ele vai buscar força e a tentação será constante e mais forte na nossa vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, sejamos sempre atentos. Aonde tem divisão, ali está a presença do mal. E quando nós conseguimos arrumar a casa do nosso coração, a casa da nossa vida, devemos sempre ter cuidado, pedir ao Senhor força, coragem para nos blindarmos com os sacramentos da igreja, com a oração, com a vida de fé, para que dessa forma o mal possa encontrar em nós uma cidade fortificada, como uma cidade fortificada, ou seja, sempre prontos para repelir tudo aquilo que é necessário. E que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.